tá curtindo o resto do mandato dele, viu, meu caro Thiago? Bom dia para você, bom dia para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Já está entrando no período de acréscimo. A gente até comentava sobre essa notícia ontem, que deixar para setembro, quase outubro, até montar toda o processo, né, todo o rito dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, é capaz deles botarem para votar o impeachment do Pezão quando ele já não estiver mais no governo, lá para 2019, 2020. Meu caro Thiago, ouvintes internautas da Jovem Pan, hoje tem mais operação de polícia aqui no Rio de Janeiro do que bala perdida ou estrela no céu, meu caro Thiago. Afinal de contas, na Zona Oeste e na Zona Norte do Rio de Janeiro, mais de 20 de um total de 37 procurados foram presos até agora numa grande operação da Polícia Civil contra o roubo de cargas. Uma quadrilha com conexão Rio-São Paulo, com apoio de facções do Rio de São Paulo, atuava principalmente na rodovia Presidente Dutra, comunicação terrestre entre os estados de Rio e de São Paulo. Tem também lá na comunidade de Antares, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, uma operação da polícia, e a Polícia Federal também está nas ruas para prender envolvidos em fraudes, em contratos, licitações, no Instituto Nacional de Cardiologia, que fica no bairro de Laranjeiras, na zona sul da capital. E para fechar, meu caro Thiago, preste atenção nessa informação. Aqui no Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça não tem essa de referência de salário de ministro do Supremo Tribunal Federal, não. Aqui não tem teto. Salário do Supremo é piso. Tem magistrado, desembargador, ganhando 110, 120, 130 mil reais por mês. A Corregedoria Nacional de Justiça e o Conselho Nacional de Justiça estão atentos. Estão acabando com bônus, com extra, com penduricalho. Sabe de quanto por mês, meu caro Thiago? Quanto? 10 mil reais por mês. E sabe por que eles ganhavam esse bônus de 10 mil reais por mês? Porque em um dado momento os desembargadores da casa entravam de férias. E quando de 20 a 30 estavam de férias, ou seja, no mínimo 20 desembargadores entravam de férias, automaticamente esse gatilho. Aqueles que estavam trabalhando a mais, muito mais, estou até com pena deles, viu? Eles ganhavam esse bônus de 10 mil reais. Aqui é uma farra, é uma várzea danada na Justiça do Rio de Janeiro. Deve ter auxílio sono, auxílio oxigênio, auxílio respiração, porque para chegar a 110, 120 mil reais é muito penduricalho, hein, Thiago? Muito. Bom trabalho, Viga. Até mais tarde. E os penduricalhos, hein, professor Viga? Esse é o problema. Eles estão, inclusive, o Tribunal de Justiça do Rio, tomei conhecimento, estão também me incomodando aí com uma queixa, porque eu falei um negócio em abril acho que de 2016, já nem lembrava, 2017, eu não lembro o que eu falei ontem, né? E aí estavam criando lá mais um problema, porque eu falei óbvio, aquilo que todo pessoal de bem tem, qualquer pessoa de bem fala sobre a situação da Justiça do Rio de Janeiro. O que eu tenho de informações é fabuloso. Você, a torcida do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, até a torcida do Madureira, sabe o que é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Todo mundo sabe. E os ganhos, os salários fabulosos, né? Você vê esses penduricalhos, porque eles falam o seguinte, qual é a artimanha, Thiago? O teto salário é o teto constitucional, mas eles dizem que não é salários. O nolerite ou contra-cheque, depende do estado, cada estado fala de um jeito, são vantagens eventuais, essa é a denominação que eles usam. E aí eles vão pondo os penduricalhos e tal. E é verdade, você chega a ter valores fabulosos, 90 mil, 100 mil, 110, 120 mil, e assim vai, e eles se autocontrolam. Quer dizer, a independência dos poderes, que deveria ser para fortalecer a democracia, cada poder ser independente, são 3, legislativo, executivo e judiciário, desde que Montesquieu, lá no espírito das leis no século XVIII, propôs essa forma de organização, que acabou sendo seguida para a maior parte dos países, a organização em 3 poderes, mas era para manter a independência dos poderes para eles melhor administrarem, né, conviverem com as contradições dos países. No caso do Brasil, a independência foi para os poderes se locupletarem. Hoje o judiciário se locupleta, o legislativo se locupleta e o executivo tem de arrumar dinheiro no orçamento para o legislativo e para o judiciário. Isso tende a acabar e só acabará quando tivermos uma nova Constituição. O Viga falava de operações da Polícia Federal, só reforçando que hoje tem uma operação Lava Jato em andamento, a 55ª fase da Lava Jato, e são cumpridos pelo menos 92 mandados judiciais em cidades do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo. A ação foi batizada de Operação Integração 2 e um dos alvos de prisão temporária é o empresário Luiz Abi Antum. Conforme foi divulgado, o empresário é primo do ex-governador Beto Richa, do PSDB, e por enquanto a informação é de que ele está no exterior. O advogado dele, Anderson Mariano, afirmou que o cliente está em viagem ao Líbano
Líbano com autorização da Justiça Estadual. Ele chegou a ser preso há 2 semanas, mas foi solto por causa de uma decisão do ministro Gilmar Mendes. E falando sobre outras operações no país, a Polícia Federal do Amapá cumpre em Macapá 3 mandados de busca e apreensão. Operação feita para inibir uma prática aparentemente irregular de um projeto social ligado a um candidato a deputado federal que faz atendimentos odontológicos gratuitos. A suspeita da polícia é de que o projeto funcionasse como forma de captar votos para o candidato. Já na região de Goiás, a Polícia Federal deflagrou uma operação de combate a crimes de pagamento de propina e desvios de recursos públicos nas obras da Ferrovia Norte-Sul. A corporação investiga o destino dado a aproximadamente 7,5 milhões de reais repassados por um escritório de advocacia e que não foram declarados à Receita Federal. E por último, uma outra operação agora em Minas Gerais, Juiz de Fora, a Polícia Federal e o Ministério Público deflagraram a Operação Ghostwriter para apurar fraudes em pregões eletrônicos e concorrência realizados no 2º semestre de 2010 pela Universidade Federal de Juiz de Fora.